a primeira parte da nossa aula sobre práticas pedagógicas. Sou professora Maria e irei acompanhar vocês durante toda a disciplina de práticas pedagógicas. Como articular tempo e qualidade para agilizar o processo de aprendizagem? Eu considero que esse é um dos grandes desafios que nós, enquanto educadores, temos nesse momento. Nós sabemos que a educação brasileira, ela já vinha sofrendo, ela já vinha passando por algumas dificuldades, mas a partir do momento em que nós fomos surpreendidos pela pandemia da Covid-19, sem dúvida alguma, a educação brasileira, ela passa pelo momento mais difícil no seu processo histórico. Esse momento em que educadores, pais, pensadores, especialistas, todos nós nos vimos diante de uma situação onde nós já não sabíamos mais qual seria a melhor maneira, quais seriam as melhores ferramentas para dar continuidade ao processo de ensino-aprendizagem das nossas crianças. Então, na disciplina de hoje, que é a disciplina de prática pedagógica, eu não vou fazer aqui uma abordagem das práticas tradicionais, das práticas que nós já conhecíamos, porque no pós-pandemia nós sabemos que essas práticas já não nos serão tão eficazes, então eu procurarei trazer aqui uma reflexão, fazer uma abordagem do que nós temos pela frente, do que nós podemos imaginar que temos que enfrentar no cenário futuro da educação brasileira. Então, quando nós pensamos no desenvolvimento dos nossos estudantes como um processo contínuo e não como um processo fragmentado, porque o que nós tivemos durante esse período de pandemia foi um processo de formação dos nossos educandos de forma fragmentada, visto que nós tínhamos diferentes realidades. Durante esse período, nós tivemos aquele aluno que esteve online, nós tivemos aquele aluno que esteve offline e nós temos aquele aluno, nós sabemos que existe aquela realidade onde teve um aluno que não esteve nem online nem offline e esse aluno no final do ano de 2020, ele obteve a sua aprovação. Então, tudo isso foram questões que acabaram de alguma maneira gerando aí ainda mais alguns gargalos, algumas situações que precisam ser revistas, que precisam ser repensadas nesse momento pós-pandemia. Então é sobre isso que nós iremos debater nessa noite. Então, quando nós pensamos em um processo de formação contínuo, isso nos acentua mais a necessidade de que nós precisamos redesenhar novos caminhos para a educação. Nós precisamos descobrir novas práticas, nós precisamos adotar novos comportamentos dentro das salas de aulas, a fim de que nós possamos, de alguma forma, tentar minimizar os efeitos negativos, os impactos que a educação remota, que o ensino remoto, que naquele momento era a única saída que nós tínhamos e para algumas realidades ainda é a única saída que tem no momento, mas nós sabemos que essa modalidade de ensino, ela deixou aí muitas sequelas, ela trouxe aí muitos prejuízos a uma educação que já não era das melhores do mundo, como a educação brasileira. Então é preciso a gente buscar caminhos a fim de garantir que a aprendizagem dos nossos alunos ela aconteça, mesmo que em um tempo reduzido. Então, um dos maiores desafios nesse momento é a gente conseguir fazer articulação entre o tempo que nós temos que correr atrás do prejuízo, nós temos que recuperar muitas aprendizagens que foram perdidas, e eu considero que para recuperar essas aprendizagens, principalmente em português e matemática, nós vamos levar muito tempo. Se nós formos bastante otimistas
Em relação a isso, nós vamos pensar em um período de 5 anos. E se nós não vestirmos realmente a camisa, talvez nós precisaremos de mais tempo para recuperar. Então, assim, nós vivemos em um cenário onde os desafios com o ensino-aprendizagem, eles foram ainda mais massificados pela Covid-19. Então, nós tivemos que conviver com o medo da doença e nós tivemos que conviver durante todo esse período com a preocupação com a educação. Até porque nós fomos o país que teve o maior tempo de escolas fechadas, foi o Brasil. Então, os países que tiveram um período de tempo bem menor de crianças longe da escola, no retorno dessas crianças, eles puderam perceber que pouca ou nenhuma aprendizagem aconteceu em determinadas fases desse período. Imagine só o nosso caso, onde nós, para algumas regiões, para algumas escolas, as crianças já estão há mais de 300 dias fora da sala de aula. Então imagine só o quanto nós teremos que fazer, o quanto nós teremos que trabalhar, o quanto nós teremos que aprender a reaprender todo dia a como fazer uma educação que agora é de fato uma educação diferente. Por muito tempo falou-se que a educação precisava realmente se transformar, precisava acompanhar todo esse processo de transformação, de inovação que a sociedade vem passando. No entanto, nós acreditávamos que isso era algo que ia acontecer daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, e aí quando veio a pandemia, ela derruba os muros da escola, ela descortinou algumas realidades encobertas e nós tivemos que nos reinventarmos, nós tivemos que reaprender a dar aula. E esse reaprender, ele foi muito doloroso para algumas pessoas, para alguns educadores. De modo geral, todos nós sofremos, porque nós não sabíamos muito bem o que fazer no primeiro momento. Nós não sabíamos como continuar o processo de aprendizagem dos nossos alunos de modo virtual, através da tela de um computador. Nós não sabíamos muito bem como continuar o processo de alfabetização das nossas crianças menores através das aulas online. Então, tudo isso foi muito rápido, foi algo que aconteceu sem que nós tivéssemos tempo para nos preparar. Só que eu acredito que na vida tudo tem dois lados. E o lado bom dessa situação é que, na minha concepção, nós professores, nós educadores, nós estamos saindo dessa pandemia profissionais melhores do que nós éramos antes, porque hoje nós estamos mais preparados. Se tinha uma realidade que a gente tinha que ter acordado mais cedo, eu alertei muito isso nos cursos de pedagogia. Gente, nós precisamos comprar a ideia da inovação tecnológica. Nós precisamos usar a tecnologia ao nosso favor, mas isso foi algo que a gente vinha adiando e de repente nós tivemos que fazer isso. E essa é uma realidade. A inovação tecnológica, o uso das tecnologias dentro da sala de aula é algo que não vai embora com a pandemia. Nós podemos acordar e amanhecer amanhã e dizer, nossa, que bom, a pandemia acabou. Mas a questão da tecnologia dentro da sala de aula é algo que veio para ficar. Então isso requer de nós um novo olhar sobre o nosso aluno, um novo olhar sobre a educação, um novo olhar, um reaprender das práticas pedagógicas. Então, por isso que eu disse a vocês que eu não ia me ater muito às práticas tradicionais, porque elas, nesse momento, são histórias para nós, mas elas não nos servirão como base para estruturar, para repensar e refazer toda a nossa trajetória enquanto educadores. Então, o nosso desafio hoje, como eu já falei anteriormente, é articular tempo e qualidade, é repensar as políticas públicas de educação
E isso se faz a partir de quê? A partir do momento em que nós tivermos um planejamento claro, um planejamento objetivo que nos direcione, que nos aponte caminho para que nós possamos reconstruir os nossos conceitos de educação. Então, nesse momento, o que nós precisamos fazer enquanto educadores é desconstruir velhos conceitos, desconstruir velhos paradigmas e adquirir novos conceitos, construir novas práticas para esse novo momento em que nós estamos vivendo enquanto educadores, enquanto pensadores da educação. Então, essas políticas públicas de educação, elas vão nos orientar, elas se desdobram em prol de novas práticas, para que nós possamos repensar, reestruturar e reconstruir as nossas escolas de uma forma que venha atender realmente a necessidade do jovem, da criança, do adulto do século XXI. Costumo dizer que nós estávamos no século XXI, mas muitas das nossas práticas pedagógicas, muitos dos nossos fazeres pedagógicos, eles estavam alicerçados em conhecimentos, em construções lá do século XIX. E talvez isso possa refletir um pouco o baixo índice de qualidade da educação brasileira. Então, essa sacudida que a pandemia acabou dando na educação, dando um choque de realidade nos educadores, talvez daqui a uns 10 anos nós possamos olhar a nossa educação e dizer que hoje estamos bem melhores do que isso. Então, nesse momento, nós precisamos repensar algumas coisas. E esse repensar, eu prefiro dizer que o primeiro ponto que nós temos que repensar hoje são os nossos currículos. Sabemos que o currículo, de qualquer situação que nós já tenhamos vivido, nós já vivemos muita coisa, muitas crises, já passamos por muitas crises e muitas situações e que tivemos que nos superar. O currículo sempre foi algo muito importante. E no cenário atual é ainda mais urgente, é ainda mais necessário a gente pensar em um currículo que tenha a capacidade de impedir ainda mais a fragilidade da educação brasileira e da educação como um todo. Então, em especial, nós temos que ter nesse momento, pensar o nosso currículo em todas as suas dimensões, mas em especial na questão da alfabetização. Todos os alunos, eles foram prejudicados nesse momento de pandemia. No entanto, o que nós podemos perceber que a faixa etária mais prejudicada foi a faixa etária infantil. São aquelas crianças que estão no processo de alfabetização. Quem é alfabetizador sabe o quanto é difícil alfabetizar uma criança estando com ela na sala de aula. Imagina só você ter que alfabetizar uma criança de maneira virtual. Então isso foi, sem dúvida nenhuma, um dos maiores desafios que os educadores tiveram que enfrentar. Então nós temos que pensar em um currículo como um todo, mas não podemos deixar de contemplar, de criar ações voltadas principalmente para a alfabetização de nossas crianças. Nós sabemos que o índice de aproveitamento, o índice de aprendizagem em português e matemática, ele caiu drasticamente de 2019 para 2021. Algumas escolas ainda não conseguiram fazer seus diagnósticos, algumas escolas ainda não conseguiram fechar uma análise conclusiva do quanto esse momento de ensino remoto, por mais que nós tenhamos feito um bom trabalho diante de algo que era novo, que algo era desconhecido, mas
ainda não, algumas não conseguiram mensurar o quanto isso prejudicou a qualidade do nosso ensino. Até porque nós tínhamos aí diferentes realidades. Nós tínhamos a realidade daquele aluno que tinha todo um aparato tecnológico dentro de casa, que tinha uma boa conexão, que tinha recursos que lhe permitiu ter uma interação ali com o professor, assistir às aulas, enfim. E nós tínhamos do outro lado, no outro extremo, aquele aluno que sequer tinha uma conexão de internet. Nós tínhamos aquelas famílias onde nós tínhamos 3, 4 alunos com apenas um celular. Então, um assistia uma parte da aula, outro assistia outra, e tudo isso precisa ser mensurado nesse momento de volta às aulas, para que a gente possa realmente perceber em que nível nós estamos. O que nós precisamos de fato fazer para recuperar essas aprendizagens. Então, quando nós pensamos no currículo, é essencial realizar um ajuste curricular nesse momento. No plano de trabalho, é preciso definir quais são as nossas prioridades. Nós estamos voltando, as escolas estão voltando a funcionar aos poucos, elas estão retomando a sua rotina, mas existem muitas aprendizagens que precisam ser recuperadas, aprendizagens que são essenciais para o crescimento dos nossos alunos. Então, somente a partir do momento que a gente conseguir fazer uma revisão dos nossos currículos é que nós vamos poder pôr em prática aquilo que realmente é a nossa prioridade para o momento. Um outro ponto que nós precisamos voltar muito a nossa atenção nesse momento são para a aplicabilidade das ferramentas de gestão. Nós precisamos refletir sobre isso, por quê? Porque as ferramentas que nós usávamos antes da pandemia e que nos traziam bons resultados, pode ser que elas sejam ineficazes nesse momento. Pode ser que elas não nos tragam bons resultados. Então, a gestão escolar também, ela precisa passar por esse processo de reconstrução junto com o seu currículo. Então, assim, infelizmente, nós já sabíamos que o Brasil ele não vinha conseguindo oferecer uma educação de qualidade a todos os alunos em idade escolar. Nós já tínhamos aí muita defasagem na educação brasileira. Nós já tínhamos aí um acesso desigual e a pandemia ela veio ainda mais acentuar essas desigualdades. Então é hora da gente pensar em rever as nossas políticas públicas, as nossas políticas internas, os nossos planos de ação, as nossas rotinas escolares, para que a gente possa redirecionar, para que a gente possa encontrar os caminhos que nós precisamos nesse momento para redesenhar, para reestruturar o nosso sistema de ensino que está muito fragilizado. Precisamos também pensar, quando nós repensamos o nosso currículo, quando nós repensamos as nossas ferramentas de gestão, a forma como nós vamos conduzir essas situações de aprendizagens, nós precisamos também refletir sobre uma educação que seja favorável ao desenvolvimento integral de todos os estudantes. Como eu disse, cresceram as desigualdades, cresceram também os desafios da escola. Então a escola ela precisa atentar para esse fato, ela precisa olhar com um olhar muito materno para essas diferentes realidades que nós temos na sala de aula. Os nossos alunos, eles não estão chegando na sala de aula somente com defasagem, somente com dificuldades em português, dificuldades em matemática. Os nossos alunos trazem consigo hoje para a sala de aula uma carga emocional que muitas vezes não é favorável ao seu desenvolvimento cognitivo. Nós sabemos que é preciso haver um equilíbrio entre o cognitivo e o emocional. Se uma criança não está emocionalmente bem, e muitas crianças não estão bem emocionalmente,
porque elas tiveram que ficar isoladas, elas tiveram que conviver com medo, elas tiveram que conviver com a perda de alguns parentes, de alguns conhecidos e até mesmo de alguns familiares. Então tudo isso desestruturou emocionalmente essas crianças, e isso vem afetando e vai continuar afetando o ensino-aprendizagem. E a escola precisa desenvolver ações voltadas para as competências socioemocionais. Então hoje nós precisamos trabalhar o cognitivo e o emocional da criança simultaneamente. Isso não é nenhuma novidade. Por quê? Porque a BNCC, que devíamos ter implantado em 2020, mas por conta da pandemia isso acabou não acontecendo, ela já trazia essa proposta. Ela já trazia a ideia de que não dá para educar somente a razão, é preciso educar também a emoção, ou seja, é um trabalho muito complexo que as escolas precisam desenvolver. Então, assim, nós precisamos garantir a formação integral dos nossos estudantes. Nós precisamos pensar em criar nas nossas escolas seres que são capazes de pensar, de analisar, de refletir, de criticar, de criar, de inventar. Ou seja, são muitos os desafios. A educação hoje ela não gira tão somente em torno das competências leitoras e escritoras, ela vai muito além. A formação de um sujeito como um todo, ela transcende o conceito de inteligência cognitiva, ela transcende o conceito de que um aluno precisa desenvolver a sua parte leitora, a sua parte escritora, ele precisa aprender matemática, ele precisa aprender história, geografia, muito além que isso. Ele precisa aprender tudo isso, mas nós precisamos também trazer para dentro da sala de aula as competências socioemocionais. A inteligência emocional, ela precisa ser trabalhada nas nossas crianças desde cedo. E mais do que nunca, ela tornou-se necessária nesse contexto da pandemia em que estamos vivendo. Então eu preciso, enquanto escola, enquanto eu estou pensando em desenvolver o meu aluno, preciso estar preocupada com a automotivação desse aluno, eu preciso estar preocupada em desenvolver a autoestima, a autoconfiança desse aluno. O que nós temos muitos são alunos que estão chegando com baixa estima, com baixa confiança, que estão chegando com baixa motivação. Então, tudo isso são ações que precisam ser pensadas pelas escolas, que precisam ser desenvolvidas para que possamos encontrar uma metodologia que venha ao mesmo tempo que desenvolve cognitivamente as nossas crianças, que seja capaz de trabalhar o lado emocional. Emoção e razão, elas andam junto. Então, uma pessoa que não está emocionalmente saudável, ela não consegue se desenvolver, ela não consegue aprender. Então, para que nós possamos aprender alguma coisa, nós precisamos estar bem com as nossas emoções. Nós precisamos estar motivados, nós precisamos ter confiança, enfim, nós precisamos ter segurança, nós precisamos saber exatamente o que nós estamos querendo. Então, todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem têm a responsabilidade de pensar junto em como nós vamos fazer para desenvolver as nossas crianças como um todo. Mas essa responsabilidade, ela tem um peso maior para os gestores escolares. Então, quem está à frente das escolas, a equipe gestora, ela tem uma responsabilidade muito grande de pensar sobre essas questões, porque não é somente o aluno que precisa muitas vezes desenvolver essas competências. Muitas vezes nós precisamos identificar a nossa equipe, o nosso corpo docente, como é que estão as suas emoções? Ele está bem emocionalmente? O professor foi outra pessoa que sofreu muito nesse período. O professor teve que sofrer muita pressão, o professor ele teve que, de repente, fazer um serviço que nem todos sabiam fazer. Nós temos muitos professores que tinham dificuldade com as tecnologias e, de repente, eles tiveram que aprender isso da noite para o dia.
Dormiu-se na sexta-feira na sala de aula, acordou-se segunda-feira com o ensino remoto batendo a porta. Então foi tudo muito rápido. E o professor, ele também teve aí uma carga emocional negativa. Então é preciso que a escola ela pense no desenvolvimento, na saúde mental dos seus educandos, mas ela priorize também essa saúde mental do professor. E ela pode fazer isso através de um acolhimento, através de palestras, através de treinamentos, através do próprio ouvir. Esse é o momento em que nós precisamos ouvir mais as pessoas. Nós falávamos muito nas escolas e a gente escutava pouco. Hoje nós temos que fazer um movimento contrário. Nós temos que escutar mais as pessoas e temos que falar menos. Essa é algo também que nós precisamos reaprender. Então é preciso desenvolver ações concretas que venham a promover aí o desenvolvimento, a motivação e o engajamento de todos em prol da reconstrução da educação. Eu gosto de usar o termo reconstrução porque, se você parar para observar, o nosso modo de ensinar, ele foi substituído. Não dá mais para pensarmos em uma sala de aula onde nós temos um professor, um quadro e um pincel. Isso é inadmissível. Hoje nós pensamos diferente. Hoje o professor está ali dentro da sala de aula, mas ao mesmo tempo em que ele está dando aula para os alunos que estão presencial, ele está dando aula para os alunos que estão em casa. O professor está dando aula aqui no Ceará, mas tem um aluno assistindo a aula dele lá em Brasília. Então é uma nova realidade. Isso vai acabar? Não, não vai. E essa nova maneira de fazer a educação faz parte da inovação da pandemia. Todo período de crise, ele traz algo de inovador. As pessoas precisam passar pela crise para elas se reinventarem, para elas se redescobrirem. E foi isso que a pandemia fez com os educadores. Fez eles descobrirem quais são as suas habilidades que eles não conheciam. A gente vê que professores que a gente nunca imaginou que fossem capazes de chegar diante de uma câmera e dar um show para os alunos do outro lado, a gente viu isso acontecer. A gente viu professores dançando na frente de uma câmera para dinamizar a aula que estava sendo transmitida. A gente viu professores transformando a sala da sua casa em uma linda sala de aula. Então muita coisa bacana aconteceu. A gente tem que olhar com otimismo, não com romantismo pela doença, mas com otimismo por aquilo que nós conseguimos conquistar. Houve um crescimento muito grande em prol dos educadores. Hoje, se tem uma coisa que eu posso ter certeza, é que nós educadores estamos muito mais preparados, estamos muito mais aptos a educar alunos para o século XXI do que nós estávamos até o ano de 2019, antes de chegar a Covid-19. Então, sem nenhum romantismo pela doença, que eu preferia que ela nunca tivesse aparecido, assim como todos vocês. Mas também tivemos aí alguns ganhos em meio a todas as perdas que nós enfrentamos. Então, é importante criar uma nova identidade. E isso envolve crenças, isso envolve normas, isso envolve saberes. Então, quando nós pensamos que nós, enquanto educadores, que nós, enquanto educação brasileira, nós precisamos criar uma nova identidade, nós vemos que crenças, nós tínhamos algumas crenças que foram desmistificadas pela pandemia. Quem de nós imaginávamos que nós estivéssemos um dia de dentro da nossa casa fazendo o mesmo trabalho que nós fazíamos na sala de aula? Quem de nós podíamos imaginar que nós tivéssemos alunos nos assistindo à nossa aula dos mais diversos bairros das cidades, ou até mesmo de outras cidades? Então isso era inimaginável, era uma crença que nós tínhamos de que a educação só poderia acontecer dentro da sala de aula.
Tudo bem que no ensino superior a gente já tinha a educação à distância, a gente já tinha o ensino o EAD. É claro que na educação básica nós não temos EAD. O que nós temos é ensino remoto, que é totalmente diferente. Mas é algo parecido. Então a gente olhava para a educação à distância com desconfiança. A gente olhava para os cursos em EAD e não dava credibilidade. Por quê? Porque a nossa crença nos dizia que a educação boa, a educação de qualidade, era aquela que era construída dentro de uma sala de aula na interação do professor e o aluno. Nós sabemos que existem habilidades, existem competências que o aluno só consegue desenvolver dentro da sala de aula, através da interação do contato direto com o professor, do contato direto com os colegas. Nós sabemos que isso existe, mas nós aprendemos durante esse período a criar meios, a desenvolver ações em que essas interações elas pudessem acontecer através de uma conexão, através da tela de um celular ou da tela de um computador. Por aí vocês veem o quanto nós crescemos enquanto profissionais durante esse período. Tivemos aí muitas noites mal dormidas, porque nós não sabíamos o que fazer, não sabíamos se ia dar certo, mas por outro lado tivemos também muito aprendizagem. Então é preciso criar aí um clima dentro da sala de aula de confiança. Nós precisamos mostrar para os nossos alunos que perderam a motivação, porque muitas crianças perderam a motivação durante esse tempo em que estiveram em casa. Nós precisamos criar novas situações, repensar as nossas práticas, a fim de que possamos encorajar os nossos alunos, a fim de que possamos mostrar para eles que apesar do medo, que apesar da incerteza, a educação é muito necessária e continua sendo muito necessária em nossas vidas. E não só na vida do aluno, na vida do professor. Se antes o professor ele tinha a necessidade de estudar, a necessidade de estudar hoje é muito maior. Então hoje o professor pensar no seu desenvolvimento enquanto profissional, no seu desenvolvimento a cada dia, não é uma opção, é uma obrigação. Então o professor já precisa ler mais, ele precisa fazer mais cursos, ele precisa estudar muito mais, porque nós estamos vivendo um novo momento e que nós ainda não temos clareza do que nós estamos vivendo. Nós sabemos que a educação está começando a voltar para o lugar de onde ela saiu, para dentro da sala de aula. Mas nós não sabemos qual é o desfecho disso. Nós não sabemos o que é que o futuro nos reserva em termos de mudanças de currículo, de mudança de pensamento, de mudança de postura enquanto educação brasileira, enquanto educação do mundo inteiro. Então o professor ele não pode parar, ele não pode ficar estagnado achando que ele já sabe tudo. Ah, se eu sobrevivi os desafios da pandemia, estou pronto para qualquer coisa. Não é bem assim. Então nunca foi também tão fácil o professor pensar no seu autodesenvolvimento, no seu desenvolvimento pessoal e profissional como nos dias de hoje. A gente sabe que o professor é um profissional que não ganha tão bem, que ganha pouco em relação a outras profissões. E isso muitas vezes nos impedia de fazer um curso de aperfeiçoamento, de fazer uma formação continuada, porque muitas vezes faltava recursos. Só que um dos pontos positivos da pandemia foi que houve aí uma explosão muito grande de cursos gratuitos. Tem muita gente oferecendo excelentes cursos gratuitos. Então hoje você só não estuda se você não quiser. Aquele que tem uma preocupação de estar aprendendo a cada dia, de estar conhecendo novas práticas, de estar ali focado na sua formação continuada, ele só não faz isso se ele não quiser. Gratuitamente você encontra cursos e excelentes cursos de formação continuada.
São lives, são vídeos, são cursos, são materiais escritos, enfim. Existem plataformas que estão recheadas de conteúdo inteiramente gratuitos que podem aí te ajudar a melhorar a sua qualificação. Nós estamos vivendo a era do conhecimento. Hoje o maior ativo de qualquer ser humano é o conhecimento. Então, se você ficar estagnado, se você não procurar se reciclar, se atualizar a cada dia, você corre um sério risco de se tornar um profissional fora do mercado em breve. Porque tudo está mudando e a educação, tenha certeza de que essa mudança que foi encabeçada pela pandemia, ela não acaba aqui. Ela continuará a crescer, continuará em um ritmo bem acelerado pelos próximos anos. Então, para atingir a eficiência educacional e conseguir resultados de sucesso em nossas aprendizagens, é preciso que nós possamos repensar currículo e plano de gestão. É preciso que nós pensemos também na formação do nosso aluno, do nosso sujeito, a partir de uma nova concepção de homem.